Fala pessoal, tudo bem com vocês? Urgente, Memphis Depay assina sua renovação por mais 2 anos com o Corinthians. Ele vai ficar, eu vou te contar todos os detalhes a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians, em todos os aspectos, principalmente na questão financeira. Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians. Bom, rapaziada, madrugada aqui, mas a notícia saiu agora há pouco e eu estava até confirmando a possibilidade muito forte da renovação quando, de repente, o presidente do clube, Osmar Stabile, apareceu e confirmou aos jornalistas que estavam lá presentes na reunião do CORE que ele vai renovar, vai assinar a renovação. É uma questão de burocrática, subir documentos, questão digital lá, botar no papel, mas o Memphis, inclusive, é esperado às 9 da manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava para se juntar ao elenco do técnico Fernando Diniz. A história continua, rapaziada, e eu vou te contar todos os detalhes a partir de agora. Olha só. Primeiro, que o Osmar Stabile finalmente falou e agradeceu ao jogador, pessoalmente, que algumas coisas foram retiradas do contrato e que só ele poderia retirar. Agradeceu ao seu staff também, que foi muito sensível na questão financeira do clube. Prezou de novo, né, no seu depoimento pela saúde financeira do clube, de que ele pensou apenas no clube, falou das ameaças que sofreu, que ele sofreu as consequências por pensar no clube e tudo mais. E isso é um fato, tá? Ele conseguiu, apesar de tudo, reduzir o valor inicial, mas também pela vontade, digamos assim, do jogador, né? Não sejamos ingênuos. Se o jogador não topasse, não teria acordo e ele não teria renovado. E aí também pesou o fato de que, não renovando, teve uma possibilidade de judicialização, de uma dívida que ficaria maior. Então, também não dá para comprar essencialmente esse discurso. Mas no final, no frigir dos ovos, realmente o valor acabou diminuindo bastante, inclusive depois do... E essa vitória é sua, tá, torcedor? Essa vitória é do torcedor do Corinthians. A pressão popular que foi feita, obviamente fez o presidente reconsiderar, e o jogador também. O jogador entendeu que, cara, eu sou amado por esse clube e por essa torcida, então vamos conversar. E a Fiel, cara, ela consegue esse tipo de coisa. Ela consegue demitir o Cuca em 2, 3 jogos. Ela consegue impedir influenciadores com histórico de violência doméstica de trabalhar no clube. Ela consegue impedir contratações de jogadores com um histórico negativo. Ela consegue contratar, demitir. Ela consegue fazer o barulho que ela quiser. E eu sempre disse isso para vocês. Eu respeito e admiro esse clube e essa torcida. E a gente tem uma relação muito boa aqui, exatamente por presenciar isso de perto, por ver que a Fiel consegue coisas que dificilmente outro clube consegue. Mas a não renovação não se dava por uma questão financeira, não se dava. Nessa tecla eu vou bater. E aí o Stabile, que foi covarde durante todo o processo, resolveu aparecer. Mas apareceu dividindo responsabilidade. Ele não queria tomar essa decisão sozinho. E o que ele fez? Jogou para o CORE, que é o Conselho de Orientação. O Conselho de Orientação é composto por membros vitalícios, os caras que estão lá há não sei quantos anos, ex-presidentes como Mário Gobi e Roberto de Andrade, os que não foram expulsos, né, como o Duílio e o Andrés, por exemplo. Então, eram esses os representantes do CORE. E segundo o presidente, por uma regra do estatuto, que prevê que um jogador que recebe mais de 40 mil salários mínimos, ele tem que ter a aprovação do CORE. E ele dependia disso para, mesmo não tendo poder de veto, o CORE, né, nem de aprovação, mas dependia dessa sugestão do CORE para poder seguir adiante. E a confirmação, ele confirmou a renovação, melhor dizendo, do jogador. E aí eu preciso dizer, gente, que o Memphis Depay, ele abriu mão de um senhor valor. A gente está falando de papo de 50 milhões de reais. Nós estamos falando de cerca de 50 milhões de reais ao vento, doados ao Corinthians. Um valor que era dele por direito, tá? Um valor que era dele por direito. Ele iria receber em algum momento esse valor. Ele abriu mão. 50 milhões para ficar no Corinthians.
Eu nunca vi isso, rapaziada, de verdade. Eu nunca vi isso acontecer. É óbvio que ele seguirá bem remunerado, até pelo que ele representa, pelo jogador que ele é. É óbvio que ele vai continuar com um bom salário, mas ele abriu mão de muito dinheiro, cara. De muito dinheiro. E por que 50 milhões? Você deve estar se perguntando. Eu explico. A dívida do clube com ele, do antigo contrato, 77 milhões de reais. Com multas e encargos que o Corinthians teria que pagar para ele. No novo contrato, na proposta inicial da renovação, ele já tinha reduzido 35 milhões de multas e encargos. Então esse valor de 77 já caía para 42. Parcelada, né, essa dívida, em 4 vezes, de 10 milhões e pouquinho. Então já era uma dívida sem multa, 35 milhões a menos, e parcelada, com ele jogando aqui. Então já era interessante você fazer a renovação. Não, mas não, tem outras coisas, tem outros penduricalhos, tem outros adicionais, tem uma questão do marketing aí, com royalties, que ele pode receber até 15 milhões, porque o salário, nós já falamos aqui, era 600 mil até o final do ano, viraria 1 milhão no ano que vem, tem ainda uns acréscimos de direito de imagem, evidentemente e tal, mas e algumas benesses, né? Menos do que o antigo contrato, mas ainda tinha algumas. Aí sabem aquela história do auxílio moradia? Bem entre aspas, né? Dos 250 mil reais mês para ele morar num hotel de luxo, totalizando 6 milhões de reais no novo contrato, isso foi retirado. O Memphis tirou isso. É isso que está dando problema? Isso que duas empresas se mostraram dispostas a pagar esse valor. O Stabile ainda assim não quis, pois o Memphis tirou. Tá, tira da frente isso aqui, não precisa mais. Presidente Osmar Stabile falando com a imprensa. Tudo certo. Meu trabalho, evidentemente, que o astro internacional não é assim que a gente consegue fazer muito rápido. Foi um processo demorado, como todos já sabem, mas, graças a Deus, levamos lá para o CORE, que precisaria passar pelo Conselho de Orientação. Quando passa o valor de 40 mil salários mínimos, é necessário passar pelo CORE. E nós passamos, graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos a votação necessária para a aprovação e nós estamos aí tranquilos, conseguimos realizar. Conseguimos primeiro fazer um agradecimento especial às pessoas do CORE que lutaram para que a gente pudesse chegar nesses números aí que nós chegamos. Também agradecer a equipe do Mestre Depay e ele pessoalmente, que nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians, em todos os aspectos, principalmente na questão financeira. Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians, porque não adiantava dos 40 mil salários mínimos que era necessário levar. Quase a gente não tem contrato desse tamanho, né, dessas contratações, e infelizmente recebi toda essa questão aí das redes sociais, criticando o presidente o tempo todo. Eu não importo, em hipótese alguma, a renúncia, não foi falado sobre isso. A própria redes sociais, teve um jornalista aí que usou game over, né? Não há necessidade de usar esse termo para incentivar a questão dos torcedores vir para cima do diretor, do presidente. Nós podemos acertar, nós podemos errar, isso vai acontecer numa gestão, acontece tudo isso, mas isso não é possível a gente viver num país onde a gente